Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Energia. Mais um episódio aqui da nossa loja em Caxias do Sul. Hoje eu tenho o prazer de receber Jonathan Russi, né, um dos membros aí da DMA Holding Group, por que não? Através da Vale e da RGM também, né, Jonathan? Isso aí. Jonathan, bem-vindo então ao Conversa com Energia e vamos trocar uma ideia bem bacana aí, como eu já ouvi ainda agora, tu tem bastante conteúdo para entregar, então vou tentar tirar isso de ti. Cara, começa me falando o seguinte, tu tem aí uma carreira que tu foi, né, de aprendiz de logística a empreendedor. Né, tu tem aí Fez a tarefa de casa. Eu não vou sentar aqui desarmado, né? Não vou sentar aqui desarmado. Né? Então, resume aí pra gente, né? Tu não é daqui, ou tu é do Sul e só tá morando lá? Não, eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, né? Faz 34 anos. E sim, comecei com 15 anos numa empresa de material elétrico, né? Na área de logística, como menor aprendiz, trabalhava lá 3 vezes por semana e outras 3 dias por semana fazia cursos e tal. Essa empresa, tive bastante sorte, uma empresa de 100 anos de história, né? Era uma empresa de 1910 e aí aprendi bastante coisa lá, foi bem legal, assim. Na verdade foi meu único emprego, né? Único emprego? O único emprego. Primeiro e único emprego, depois foi emprego. Parece aquele cara que namora uma vez só. Namora uma vez só, cara, e já casa. Mas tive a sorte, né, de ter, eu diria que foi a primeira grande sorte, assim, né, de cair numa empresa que eu nem imaginava onde é que eu ia cair, mas que era uma grande escola e aos poucos eu quis crescer lá dentro, fui estudando e fui me desenvolvendo para assumir novas responsabilidades, passei por vários setores, isso eu acho que foi fundamental até para hoje os processos da Vale, né, tá muito claro para mim desde o início, desde que a gente nasceu, né? Essa questão de passar por vários setores, eu conheço algumas empresas que fazem isso já, assim, de praxe, né? Principalmente na parte ali de trainee, né? Quando tu é trainee, tu vai pulando já, né? Em todos os setores. Mas no teu caso, acho que não foi, né? Foi assim mais por evolução e por crescimento mesmo, isso, né? Fazem isso também com a sucessão, normalmente acontece isso, algumas pessoas começam e passam por todas as áreas até chegar a um ponto de assumir uma posição mais alta, mas assim comigo não, comecei pelo mais baixo da empresa, né, realmente separador, né, e aí fui para a área de recebimento, fui para a área de assistência técnica, virei caixa uma época, trabalhando até cuidando da caixa, isso muito novo, aí com 3 anos de empresa já estava ali com recém aos 18 anos, já cuidava de um caixa na empresa, né? E aí fui estudando, fui me aprimorando, fiz eletrotécnica, depois eu fiz engenharia elétrica e fui crescendo dentro da empresa, fui para a área de vendas de elétrica, depois televendas, até supervisão quando eu assumi lá a unidade, né, da empresa. Todo esse teu percurso aí, claro, além da parte técnica de aprendizado que tu teve aprendizado de vida, tu cresceu ali dentro, né? Muito. Né? Então, o que tu lembra, assim, que tu aprendeu de valores naquela época e tu carrega hoje? Eu de casa, né, eu sempre tive muito forte a questão de trabalho, né? Meus pais são da roça, né? Saíram com 18 anos da roça para Blumenau, eles moravam em Brusque, né? Indo para Blumenau para tentar a vida sozinho, né? De aluguel, logo filho, enfim, passaram por todas as lutas que precisariam passar. E aí sempre foi na honestidade, né? Ser uma pessoa ética, uma pessoa trabalhadora. Meu pai sempre falava muito na questão de ser o primeiro a chegar e o último a sair, de ser o cara que não foge de responsabilidade. Eu acho que isso aí muito veio de casa. Mas como eu falei, uma das primeiras grandes sortes que eu tive na minha vida foi também de cair na empresa certa, né? Porque eu fui trabalhar lá e eu não sabia nem onde eu estava indo, né? Eu queria começar a trabalhar com 15 anos para começar a guardar meu dinheiro. E guardar não, queria realmente comprar minhas coisas, né? Guardar só depois de velho. E aí eu caí numa empresa muito séria,
né? Uma empresa centenária, uma empresa que realmente ela fez parte de uma das revoluções industriais, né? Ela montou boa parte do parque instalado industrial da região. Então, assim, é uma empresa que era referência e muito séria, muito séria. E eu acho que lá porque hoje está cada vez mais difícil das empresas crescer do jeito errado, né? Fazendo rolo e bagunça. E lá a gente já viu que é viável fazer o correto desde o início. Então eu aprendi muito, muito mesmo, né? De ter foco no cliente, de fazer um bom trabalho, de entregar algo a mais do que um produto, entregar uma solução. Então, assim, a empresa... E na fase de assistência técnica, eu acho que eu aprendi muito a ter muita resiliência, né? Porque, cara, pô, eu consertava lava-jato, né, cara? Então o cara chegava lá, primeiro o cara usava lava-jato uma vez por ano e quando ele pegava, ele não era para deixar parado tanto tempo, quando ele ia pegar o negócio não funcionava, ele vinha no final de semana louco lá, largava em cima do balcão e dizia que era uma porcaria, né? Então, ali eu aprendi a me virar nos 30, sabe? Ali eu aprendi eu trabalhava sábado, trabalhava forte e realmente entender a dor do cliente, explicar para ele que talvez até o vendedor não fez o trabalho dele, de explicar que ele deveria usar do jeito certo, mas que a partir de agora ele está avisado e a gente pode ajudar ele a entender, dar um treinamento, levava para o mecânico ia lá, dava todo o treinamento para ele e ele saía depois e ele virava realmente até um relacionamento, mesmo que começou torto, mas muitas vezes virava um relacionamento de longo prazo, assim, bem legal. Então, assim, a empresa, eu acho que ela casou muito com o perfil, com os valores que eu tinha em casa, mas principalmente me colocou numa posição, assim, que eu vejo que dá para fazer do jeito certo, que dá para respeitar as pessoas, é uma empresa que tinha muito respeito, né? Por mais que era uma empresa antiga, não tinha berro, era uma empresa realmente muito muito evoluída, assim, até para conservador em algumas coisas, mas muito evoluída em outras, principalmente quando fala em gestão e respeito, assim, é uma empresa que... Essa empresa foi fundada lá em Blumenau, ela é de lá ou ela veio de outro lugar? Porque eu estou pensando numa pergunta aqui agora que tem muito, nem está na pauta aqui, mas tem muito a ver com mais questão cultural. Tu teve recentemente, eu sei, na Alemanha, numa feira. Sim. Né? Blumenau, colonização alemã. Sim. Tu acha que essa história de seriedade, de levar as coisas mais assim no correto, né, de ter valores, de ter processos, de ter, né, tudo certinho, é muito da cultura alemã? Tu vê, por exemplo, assim, ó, tu que roda Brasil, que depois nós vamos falar aí, expansão de outros estados, e o Brasil é diverso em culturas, tu vê essa diferença assim de aplicação de administrações em culturas diferentes? Com certeza. Mas assim, eu até nem digo o correto, não, mas a forma como lida com as coisas, eu vejo a forma de entrega, de trabalho, eu acho que a cultura europeia, até o italiano também, né, é muito trabalhador, um povo realmente que pega junto, né, a gente tem aí 4 vales, eu falo, né, e a gente trabalha para cada vez mais deixar elas padronizadas, porém respeitando a cultura de cada região. E eu vejo assim que realmente no Rio Grande do Sul é uma coisa, Santa Catarina é bem mais parecido com o Rio Grande do Sul do que as outras regiões, né? Mas já vai começando a ficar um meio termo aí, o Paraná já totalmente diferente, muito mais aproximado, né? Até com o perfil do pessoal de São Paulo e tal, e a Bahia é outro mundo, né? A gente está agora pegando o Nordeste inteiro, como eu imagino que vai comentar. E tem o desafio agora da região norte também, que é o Pará. Então, cara, eu estou aprendendo constantemente. Tive sócios em Goiás, então, cara, outra cultura também, né, independente de colonização, mas realmente uma diversidade muito grande. Nosso Brasil é muito rico. São formas de encarar o próprio trabalho de forma diferente. Né? E às vezes é sério também, tá tudo certo, né? Só que realmente é como cada um se motiva, o que cada um leva realmente como determinante nas suas decisões, para se sentir bem, para se sentir feliz. Né, como gosta de ser tratado. Então, assim, cara, tá sendo um aprendizado muito grande, é novo para mim também. Então, assim, a empresa que eu trabalhava antes, até 2017,
ela era uma empresa que eu cuidava só da região de Blumenau, né? Então era só Santa Catarina menos a região de Joinville, pegava o oeste, a região sul. Então assim, eu não saía daqui, era aquele meu quadradinho. Então quando eu comecei a Vale, a gente começou com Santa Catarina inteiro, já foi, descobri Joinville, né? Porra, do lado, 1h30, já era totalmente diferente. Agora, com 6 anos de Vale, a gente está aí em 15 estados, né? Está sendo um aprendizado muito grande e tudo muito novo, né? Tô descobrindo ainda. Essa história de só 5 anos de Vale, o Ricardo teve aqui agora e tu viu que ele já gritou que era para eu tocar nesse assunto. Tu iniciou a Vale a partir de uma vontade tua, ou tinha mais alguém contigo naquele momento, mas tu estava numa crescente muito boa na empresa que tu estava. E do nada tu resolveu abrir mão disso, daquela estabilidade que tu tinha de 15 anos, né, para empreender. O que te deu na cabeça, só pra gente situar aí o assunto? O que aconteceu? Então, primeiro que assim, né, eu cresci e eu abri a Vale com 28 anos, né? Eu cresci pensando assim, toda a minha vida, aquela pergunta que a gente se faz, se ganhasse na loteria, o que tu fazia? Eu sempre dizia para meus amigos, se eu ganhasse na loteria, eu não abriria uma empresa de material elétrico, porque eu achava que é uma concorrência muito grande, um mercado dominado por gigantes e é um mercado que às vezes não é justo, né? E a margem extremamente baixa para um valor de estoque muito alto. Eu sempre falava isso, sempre. E o engraçado é que assim, eu tinha assim o sonho, como eu falei, passei por vários setores da empresa. Eu tinha meu sonho de um dia virar gerente, eu rasguei meu salário, porque eu era um dos vendedores que mais performava na empresa por 4, 5 anos, e rasguei meu salário para ser gestor, virar supervisor de vendas, não ter mais o variável que eu tinha, e ter um salário bem mais baixo do que eu ganhava, para aprender e me preparar como gestor para um dia abrir meu negócio. Mas eu não fazia nem ideia o que seria e quando seria, né? Aí com 2 anos de supervisão, a empresa, a filial onde a gente estava, ela estava se destacando, porque essa empresa, até contando um pouco, essa empresa ela foi adquirida por um grande grupo, que é o maior grupo de distribuição de material elétrico do mundo, acho que foi em 2007, mais ou menos. Então, a gente cresceu muito e, né, começou a juntar com outras empresas. E aí eu sempre tive o grande sonho de um dia virar gerente lá, né? Ser gerente, participar das grandes decisões da empresa, poder falar. Tá na mesa com o pessoal. Falar com os diretores, né? Porque eu queria expor minhas ideias, porque eu sempre, na verdade, não concordava. Eu não era do tipo que concordava com tudo, eu era do tipo que missão dada, missão cumprida, mas eu dava minhas observações de forma sempre muito cuidadosa, porque eu não gostava de fazer barulho, mas no gerente eu sempre dava o meu ponto de vista, e aos poucos meus gerentes foram sentindo isso, foram desenvolvendo lá da liderança e fui conseguindo chegar perto do meu sonho. Aí quando eu virei supervisor, fiquei 2 anos, o meu gerente foi promovido para uma outra unidade e aí eu estava assumindo a filial de forma até temporária, por 3 meses, por uma espécie de teste. E no 3º mês, quando eu ia assumir o negócio, veio um convite. Aí, quando ia passar o estágio probatório. E aí, assim, antecipou todos os meus planos, me deixou algumas semanas sem dormir, né? Mas eu não tinha dúvida, né? Que o mercado precisava de empresas com foco no cliente, e naquela época a empresa tinha passado por algumas mudanças e eu via o foco do cliente cada vez mais longe. E aí, quando eu tive essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes e agarrei. Não realizei meu sonho na empresa que eu queria tanto, né, naquela época, mas consegui realizar hoje na Vale, né? Sozinho tu fez essa empreitada? Não, na verdade, assim, foi aí eu digo que tipo, vou sair, vou abrir. Quando eu recebi a responsabilidade, eu pensei, preciso me preparar mais ainda do que eu já tô. Eu fui lá, pedi para a empresa, vamos fazer um processo, eu queria fazer um processo de coaching, né? Consegue me ajudar, né? Não, a empresa não vai fazer isso e tal. Não, tudo bem, então eu vou pagar do meu bolso. Peguei, contratei o coaching. E aí o coaching, fazia coaching também de uma outra pessoa que recebeu uma oportunidade de ser distribuidor da Schneider.
E aí o coach chegou para mim, Jonathan, quem é que tá pagando o teu... é teu mesmo, é próprio? Então tá bom. Já que não é a tua empresa que está pagando o teu coaching, eu tenho uma situação, eu gostaria de te apresentar uma pessoa que está querendo abrir exatamente o que tu está fazendo, né? E ele está buscando um sócio para tocar esse negócio e tal. E graças a Deus... Esse cara, então, juntou a... Isso, José Carlos, né? Que foi meu primeiro sócio. E sou grato demais a ele, né? Apesar de não estar conosco hoje. Logo depois a gente eu comprei a parte dele. Mas sou muito grato por ele ter tirado... Né, me vendi no sonho, comprei, depois eu que era responsável por tocar o negócio, toquei o negócio por 5 meses e a gente percebeu que talvez não faria muito sentido por ele ter outra empresa que era concorrente dos meus maiores clientes, permanecer junto, e eu comprei a parte dele e separei, mudando o nome daí para Vale Automação, né? Então ela nasceu com outro nome. 5 meses depois eu criei o nome Vale, porque a gente é do Vale do Itajaí, né? E lá atrás eu fiz uma pesquisa que empresas que têm um nome vinculado com a região daria muito certo, era para ser uma transportadora, virou a Vale Automação Industrial em vez de Vale Express. E claro, inúmeros desafios, né? Mas o que tu achou assim que foi mais complicado nesse start de desafio? Tu já te citou aqui que é um mercado muito concorrido, né, que as margens são, né, ruins de se trabalhar, mas o que foi teu maior desafio no start, no início? Eu acho assim, tá? Eu não culpo meus clientes, né? Eu era um bom vendedor, vendia bem, e eu achava que os clientes seriam o segredo do meu sucesso. E eu diria que naquela época, sim, eles me ajudaram muito, mas o segredo do nosso sucesso, além de esforço, dedicação, estratégia, estava muito linkado aos meus parceiros fornecedores. Então, assim, realmente, assim, a Schneider, que é o nosso parceiro principal, Phoenix Contact e outros parceiros que vieram depois foram fundamentais para o sucesso da Vale, que nos ajudaram a construir também, ajudaram realmente com uma consultoria gratuita, que eu brinco com eles, né, a construir algo, e nos deram condição, porque assim, é muito difícil tu crescer nesse mercado quando os maiores players, eles têm grandes clientes mundiais e que pressionam para... O próprio Nunes estava aí agora, é um cara que dizia assim, eu vou quebrar essa empresa. Tem essa história. Ele ficou lá, né? A gente trabalhou junto e ele ficou lá e ele dizia, não, eu vou quebrar essa empresa aí, eu não vou deixar crescer não. E eles pressionavam, faziam um barulho internamente, enfim, tentavam abafar, né, o negócio, e graças a Deus os fornecedores foram firmes. E aí os clientes aos poucos entenderam que atrás do menino lá esforçado, que me atendia bem, poderiam apostar o emprego deles, né? Que é difícil, né, cara? Vou botar o cara num projeto aqui importante da empresa. Isso dá errado. Eles vão dizer, tu contratou essa empresa que está aberta um mês. Então, assim, foi muito difícil no início, muito difícil mesmo. Na indústria é muito difícil entrar. Às vezes, para cadastrar um CNPJ, tu precisa de 3 meses na indústria. Então, foi bem difícil. Mas, graças a Deus, assim, eu diria 8, 9 meses de Vale, assim, a gente começou a virar a chavinha e começou a sair do prejuízo mesmo e conseguiu desenvolver o negócio. Na verdade, somos extremamente gratos, cara, porque assim, essa empresa poderia estar quebrada, né, lá no início já. Se dependesse do Ricardo. Se dependesse do Ricardo, né? Mas assim, a minha sogra, cara, minha sogra... Ela me deu um terreno lá pra gente usar, refinanciar ele para botar um dinheiro no caixa quando eu precisava, para mim comprar a parte do meu antigo sócio, que o negócio naquela época não tava virando. Né? Depois o Daniel, que é o meu sócio hoje, né, comprou 30% da Vale, assim, de sexta-feira recebeu a proposta, porque eu não estava querendo mais sócios. Ele comprou a parte da 30% da Vale de sexta-feira recebeu a proposta, na segunda-feira, 7 horas da manhã, estava depositado o dinheiro, que me salvou e me deu vida, e eu diria que é a fase mais importante assim, da Vale, assim, realmente foi essa ação do Daniel, que já era meu financeiro, e apostou no nosso negócio, porque viu que o negócio estava realmente dando certo, e apostou, até hoje, na verdade, aposta e está com a gente, porque realmente ele confia muito no nosso trabalho. Né? E o que é a Vale... o carro-chefe da Vale, as áreas de atuação da Vale e o carro-chefe. Como é que tu fez essa escolha dentro do mercado? Assim, aqui tu fez um estudo para ver o que estava faltando. Esse serviço aqui
está faltando no mercado, eu posso oferecer esse produto aqui, eu tenho um fornecedor melhor do que está rolando aí. Como é que foi esse alinhamento? Vamos fazer isso na Vale. Então, na verdade, assim, eu acho que na época, Quinto Nunes, a execução come a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, eu tinha conhecimento do meu mercado regional muito próximo, um raio muito baixo ali perto da Vale. Sabia do potencial da Schneider e da Phoenix Contact, que são meus dois primeiros parceiros. Sabia o que o mercado valoriza e ele teve coragem, cara. E aí a gente começou. E aí a gente foi moldando a estratégia da Vale conforme a necessidade do mercado e a necessidade dos nossos fornecedores. Então, o primeiro ponto também assim de mercado da Vale foi o fechamento do IAD, né, da parceria de especialistas de automação da Schneider, que ela tentou o programa de outras formas, não deu certo, e aí resolveu investir em empresas que estavam começando, mas tinham energia, para fazer um trabalho técnico muito insistente, um trabalho que entrega. Eu brinco, eu trabalho no modelo pré-pago, né? Primeiro eu ajudo o meu cliente, eu dou treinamento para ele, eu deixo ele seguro para usar o nosso trabalho, para usar nossos produtos, depois ele começa a confiar em nós, projetos pequenos, e aí eu começo a aumentar o tamanho do projeto até o ponto que a gente vira referência em tecnologia e ele começa a realmente me perguntar antes de tomar uma decisão, antes de comprar uma máquina, porque ele já começa a entender que a gente pode ajudar ele a elevar o nível de eficiência, de segurança e de produtividade da planta dele. Então, diria assim que a estratégia ela foi se movimentando e ela se movimenta até hoje, porque a gente recebe muitas oportunidades e a gente precisa escolher, né, quais são, porque a gente está ficando realmente interessante para o mercado. E eu acho que o segredo é flexibilidade e execução. Se precisar, corrige rápido e corrige de novo se precisar, muda a rota, né? Mas não deixa de olhar o processo e acompanhar de próximo disso, né? Tu falou antes 15 estados que a Vale está atendendo. Isso. É isso? Uhum. As oportunidades de crescimento para fora de Santa Catarina. Como é que foi surgindo isso? Assim, foi da cabeça de vocês, assim, vamos para tal lugar. Ou a oportunidade que procurou vocês? Então, a parceria do especialista de automação da Schneider, ela é regional. Então, eles delegam uma região para a gente fazer o trabalho e eles entendem que tem alguém trabalhando a parte de automação daquela região. Isso já existe em outras empresas, a Schneider não inventou isso, né? E eu percebi, na verdade, de lá no início, que a partir do momento que a gente tivesse a oportunidade de assumir novos mercados, a gente deveria assumir e deveria fazer de tudo, estudar e ir para cima, porque uma hora o Brasil vai estar tomado, todos os estados vão ter o seu representante, e aí tu acaba limitando muito o crescimento da empresa. Então, a gente realmente criou 4 vales, né? São 4 regionais hoje, mas agora eu estou com a demanda de criar aí pelo menos mais 2 ou 3 para atender essas novas regiões, porque a gente entende como se fossem empresas separadas, porque a gente vai precisar entregar resultado em cada lugar onde a gente está, né? Para abastecer o que o nosso fornecedor, o que o nosso parceiro precisa, e também para que seja rentável, né? Cada região ela precisa se pagar no médio e longo prazo. Então, as oportunidades foram acontecendo, mas muito porque a gente tinha esse pensamento, né, de crescimento do nosso negócio, de escalar ele, e sabia que em algum momento ia ter um vizinho e aí tu já fica limitado de ir para lá. Então, assim, a primeira coisa, de repente, a gente foi o 5º IAD escolhido no Brasil, a gente não foi o primeiro. Quando eu entrei já tinha o IAD no Paraná, e logo depois foi escolhido o IAD do Rio Grande do Sul, eu fiquei ilhado, né? Não conseguia mais, no meio do caminho. Eu não conseguia mais ir para a vizinhança, né? E aí quando eu senti que era o momento da gente dar o próximo passo, que a Schneider estava gostando do nosso trabalho, que ela ia apostar mais uma região, eu provoquei a Schneider e busquei a região da Bahia e Sergipe, né?
Eu realmente provoquei, a Schneider não estava conseguindo um distribuidor com perfil especialista lá na região. Ela ouviu meu plano de negócio e eu preciso apresentar um plano de negócio para a Schneider, me comprometer com um esforço de 3 Vender a tua ideia, né? De 3 a 5 anos, quantidade de pessoas, né? Quais são os mercados, qual é o tipo de indústria que tem lá, qual a nossa estratégia, tem que deixar muito Passou claro. esse levantamento prévio. É um TCC, cara. Eu apresentei umas 5, 6 vezes a primeira, na segunda eu apresentei umas 3, que eu já estava ficando melhorzinho, nas últimas eu apresentei 2. Então, assim, mas é um TCCzinho que a gente faz para cada região e depois segue, né? E aí isso ajuda a gente também a esclarecer por onde a gente começar e tal. Então força a gente a realmente dar passo firme. Então, basicamente foi realmente aproveitando as oportunidades com bastante sangue no olho, mas pé no chão, né? Pé no chão. Eu me orgulho em dizer que a Vale é uma empresa que dá oportunidades. Então, assim, se tu olhar hoje, nós temos um time de liderança robusto. Eu não estou pensando no ganho imediato, né? Nunca pensei no ganho imediato, eu pensei em fazer esse negócio ser grande e sustentável. Uma coisa que eu aprendi no mercado que eu trabalhei é o seguinte: não adianta tu crescer para depois investir. Tu precisa investir para onde tu quer chegar e não deixar chegar para daí resolver investir, porque senão tu perde clientes. Tu vai chegar lá e tu não vai estar preparado para aquele volume e alguns clientes tu vai começar a perder. E recuperar um cliente é muito mais difícil do que ganhar ele pela primeira vez. Então a gente sempre teve uma estrutura para o número que a gente quer alcançar e não chegou no número para depois ter a estrutura. Então, claro que isso corta na nossa carne, tira do meu bolso, a gente retira muito menos, mas a gente reinveste muito no nosso negócio e por isso que ele tem crescido tanto, né? Algumas pessoas até comentam no mercado, eles acham que às vezes tinha investidor na Vale por trás, alguns diziam que meu antigo chefe era meu sócio e tal, mas não aparecia. Cara, nada disso. Na verdade, a empresa foi começada assim com um Civic que eu tinha, porque era meu sonho aquele carro, e quando eu saí da empresa eu vendi para colocar lá, e aí depois o terreno da minha sogra, mais uma portezinha do Daniel, e aí o negócio andou. Uma história semelhante agora que eu relembrei que a gente fez um episódio com o Fabrício da OIW, que é distribuidor lá, Telecom, né? E ele teve essa mesma situação. Para iniciar o OIW, ele vendeu um Gol, que ele tinha na época um Gol G3, vendeu, deu o start, né? E ele comprou há um ano e meio atrás, ele recomprou o Gol. Ele achou circulando na estrada, ele passou pelo Gol na estrada, identificou a placa, buscou o cara, recomprou o Gol, tá reformando. Agora com a empresa com 20 anos de estrada, tá lá o Gol na garagem da empresa, ele reformando que o massa. Gol. Vai atrás do teu Civic. E era meu sonho, cara. Meu sonho, eu amava aquele carro. E te confesso que fiz a venda dele e logo depois eu saí da empresa e abri assim, graças a Deus, eu tinha essa graninha ali, para poder realmente dar realmente gasto para a empresa quando ela precisou, né? A gente, como o Nunes falou, eu fui chamado de louco quando eu saí, né? Porque, eu estava sendo promovido, né? E a empresa realmente, eu gostava demais de trabalhar de lá. Eu tenho, imagina, primeiro emprego, 15 anos na empresa, né? Eu tinha o DNA deles que foi formado por eles, né? E estudei muito na área para isso e tal, e para ficar sempre atualizado, mas graças a Deus, assim, depois de algumas noites sem dormir, né, porque os boletos chegam, e a gente teve que entrar com o estoque inicial, que isso é uma coisa que no início realmente foi muito pesado, e agora a gente vê aí a empresa, fico muito feliz. O termo indústria 4.0 se encaixa bem na Vale? Sim. Se encaixa bem na Vale. A indústria 4.0 é coisa de alemão, né, cara? Então, eu vou falar de transformação digital, mas de onde é que tu tá vindo? Tu tá vindo de Blumenau, pô. Se não falar de alemão... É que os meus concorrentes são alemão, por isso que eu tô brincando. Mas, sim, se encaixa muito. Na verdade, a gente eu brinco, nós estamos subindo na onda. Nós não estamos nem na crista da onda ainda, mas temos uma onda muito linda para surfar. E aí a gente já para de falar só de hardware, a gente já começa a falar de software na indústria. Então, assim, realmente tem tudo a ver com a Vale. A Vale, ela está aí, na verdade,
Nosso objetivo é elevar o nível de automação das empresas, deixar os processos deles mais seguros e eficientes. Então, todas as ferramentas que nós temos hoje através do nosso portfólio até que vem aumentando aos poucos, sempre é para elevar o nível, né, de eficiência e segurança das indústrias. Então, sim, cara, a gente é consultor de indústria 4.0 para o nosso cliente, esse é o nosso objetivo, ser referência em tecnologia industrial. Essa é a nossa frase interna lá na Vale. Porque a gente não quer só vender o que o cara quer comprar, a gente quer, na verdade, dar a melhor solução para ele. Então, assim, os clientes mesmo comentam, os teus vendedores, eles me ajudam a comprar, né? Às vezes, não tem essa referência, já passa uma solução pro cara, né? Vai atrás, vai. Então, assim, a gente quer realmente estar comprometido. Eu sempre acreditei, Walter, que assim, o problema que eu vi na empresa antiga, que ela cresceu de uma forma desordenada, é que ela começou a perder o foco do cliente. Eu sempre acreditei o seguinte, cara, eu tenho que olhar para o meu cliente, entender o que ele precisa e montar um processo que eu consiga ganhar dinheiro e atender o que ele precisa, não ao contrário. Não eu fazer uma empresa e achar que ele tem que comprar dentro dos meus moldes. Eu preciso entender qual é a necessidade dele e a gente tem que ser o azeite, que a gente tem que azeitar a relação entre uma fábrica que tem desenvolvimento, tem disponibilidade, produto e uma outra fábrica, que são duas empresas engessadas que não conseguem ser flexíveis em condição de pagamento, não conseguem ser flexível em tempo de desenvolvimento, às vezes não tem uma engenharia interna para poder, porque isso é muito caro, para poder pensar no melhor processo, e eu entro no meio nisso, né? Ali que está a missão do distribuidor especialista, né? Eu tenho que fazer o processo acontecer de uma forma mais fácil. Eu tenho que ser a solução do meu cliente, não o problema dele, né? E aí foi assim que a gente criou a Vale, né? Então hoje a gente não é burocrático, né? A gente não é centralizador, né? A gente dá autonomia para o time, né? O nosso time tem autonomia para resolver e, claro, né? A gente tenta, quando a gente não consegue ajudar, a gente explica, né, o porquê e tenta convencer o nosso cliente que realmente nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, né? A gente também, se a gente só ceder, talvez a Vale nem existiria hoje, mas primeiro atender ele e dar lucro, né? E aí todo mundo ganha, cara. Se fosse da forma contrária, né, como você estava falando aqui agora, de simplesmente tu montar a tua empresa e querer que eles se adaptem, talvez até ocorresse a compra uma vez. Tu não ia ter o relacionamento duradouro, tu não ia ser referência. Ela até podia acontecer uma vez e tu ia ter que procurar outros. Claro, tu tá sempre buscando clientes, ok? Mas tu consegue, dessa forma que a Vale age hoje, tu consegue muito mais amarrar eles, né? Isso. O cliente, ele fica mais seguro em comprar comigo, ele se sente valorizado por uma empresa que entende ele, né? E é bem comum, na verdade, o cliente dizer, olha, eu preciso comprar a manutentora, a engenharia, dizer, preciso comprar essa lista de material, mas eu preciso que compre da Vale, porque eles vão me dar suporte, eles vão me ajudar a fazer, né? Então a gente não faz, mas a gente vai dar todo o suporte. Hoje o nosso time é muito especialista, então eu tenho hoje uma engenharia realmente que ela tem experiência de desenvolvimento de sistemas de automação. Então, se o cliente precisar, a gente vai entrar dentro do programa da máquina junto com ele, vai tentar ajudar o erro de programação dele, que não é só ensinar a mexer na ferramenta e dizer, agora escreve aí. Não, a gente, se precisar, vai ajudar ele a resolver o problema dele e manter a continuidade do processo dele. Então, acho que isso deixa o nosso cliente cada vez mais seguro. E, cara, não posso deixar de dizer que a gente tem um dos melhores portfólios de automação, né, do mundo. Não é líder de mercado. A Schneider hoje, na elétrica, é um dos líderes, mas na automação não está correndo, mas é uma empresa que faz muitas aquisições. Então, ela comprou empresas fantásticas, juntou tudo num portfólio riquíssimo e hoje ela tem um portfólio mais completo do mercado e está crescendo muito mais do que o mercado na parte de automação industrial, porque tem canais como o distribuidor especialista, que não é só a Vale, tem outros, né? E que fazem um grande trabalho realmente de deixar esse cliente mais seguro e é comprometido com ganha-ganha, com ganhar junto com ele, com todo mundo pode ganhar, né? Não quer dizer que aqui um precisa perder, o outro para um ganhar o outro tem que perder, não, a gente pode ganhar junto, né?
E todo mundo pode ficar feliz na mesa, né? Então, esse é o ponto. Sabe? E no meio desses 5 anos aí de Vale, quando surgiu a RGM Service? Ela veio agora mais recente, né? Ou ela... A RGM vai fazer 1 ano em dezembro, que a gente concretizou a negociação. Basicamente, é isso que eu estava comentando, na verdade, é estender ainda mais. Hoje, com a Vale, eu consigo vender produto, eu consigo vender o projeto, e agora eu faço a parte de reparo e garantia também. Então, assim, a RGM ela ajuda os nossos clientes na parte de conserto de produtos que não necessariamente precisam ser trocados pelo novo, que eu vendo. E não necessariamente foram vendidos por ti? Isso, não necessariamente por mim, porque a RGM, na verdade, ela é multimarca. A Vale hoje tem algumas marcas e em automação ela é exclusiva da Schneider Electric, até pela parceria que nós temos com ele, eu acho super justo, né? Mas a RGM não, a RGM ela tem outras bandeiras e aí consegue em qualquer planta realmente ajudar os nossos clientes na continuidade do processo. Então hoje a gente tem aí clientes da Vale muitos clientes, né, que já estão utilizando dessa estrutura de vendas da Vale para ter relacionamento com a RGM e estender os nossos serviços, que antes, né, se limitava à venda e agora se limita, aumenta o limite dele para a parte de reparo também. Então, tanto quando o cliente precisa de um plantão 24 horas, 7 dias por semana, aconteceu agora, esses dias, no Rio Grande do Sul, um cliente colocou um material no feriado ali no aeroporto, o nosso time foi lá, pegou em Curitiba, fizemos todos o conserto, devolvemos, o aeroporto voltou. Era domingo de manhã, o negócio estava rodando. Né? Então, assim, a gente está falando às vezes de máquinas que custa 1 hora, custa milhões, né? Então, isso não tem preço. E aí, quando tu começa a salvar teu cliente, cara, aí o relacionamento muda. Então, a gente já salvava ele com suporte técnico. E com essa agilidade também, né? Isso. Agora com plantão, agora com reparo, agora com preventivo em campo, o nosso time aumenta realmente o nível de credibilidade e segurança que a gente oferece, né? E a RGM tem crescido muito, já triplicou de tamanho, né? A ideia é que a gente consiga levar a RGM para sempre onde tiver uma unidade da Vale ter uma RGM, para justamente descentralizar essa solução. Levar para perto do cliente, porque daí eu não preciso mais botar no avião. Ele vai pegar o carro, vai rodar 1 hora, vai chegar aqui, o nosso técnico vai estar esperando. Então, mais próximo. Pode verificar se dá para consertar na hora, já conserta, o cara espera e ele leva de volta. Né? Isso que a gente, ali que a gente quer chegar. É mais barato? Não. É dinheiro no bolso rápido? Não, não é. Mas é um negócio que vai deixar o mercado cada vez mais bem atendido, que é o nosso objetivo. E talvez uma das coisas mais recentes, um dos acontecimentos mais recentes da história da Vale é a entrada na holding, né? Sim. E como aconteceu essa ligação? Né? Sendo lá de Blumenau, aqui Caxias, onde veio esse contato? Então, é engraçado, né? Mas como eu fui de uma empresa, única empresa, e ela foi adquirida, quando eu criei a Vale, nesse mercado, que é um mercado onde tem grandes compradores, eu já criei ela de uma forma de um dia ela pudesse ser vendida, né? Então, a ideia partiu, na verdade, do Ricardo Nunes, né? Que trabalhou comigo lá na DW e tentou me destruir. Mas não conseguiu, graças a Deus, e ele agradece a Deus também por não. Que recentemente tinha chegado no grupo na MATV Sul, na época, como diretor comercial, e tinha uma das demandas de escolher novos negócios para a empresa investir. E ele falou, cara, tem uma empresa aqui que... Ele ainda estava com o teu nome na cabeça. Porque a gente chegou a conversar sobre sociedade na Vale antes também, lá no início com ele. E ele já tinha saído da empresa onde a gente trabalhou junto e a gente chegou a comentar algumas dificuldades. Ele me deu uma consultoria gratuita e aí ele se colocou à disposição para isso. Então, ele realmente, se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse possibilidade naquela época, ele teria entrado junto, não tenho dúvida, né? E ele falou isso para o Marcelo, né, que é o CEO do grupo, hoje é minha Hold Group, e eles foram lá visitar, conhecer. Eu acho que, cara, quando o Marcelo chegou, e o Nunes, enfim, a Grace também, eu olhei para eles e principalmente, claro, para o Marcelo, que é o CEO, que é a peça permanente sempre, né, do negócio,
Eu pensei, cara, parece que é com esses caras aí que eu falei com meus sócios, né? Falei, gente, desculpa, mas me apaixonei pelos caras, né? Falei, porra, se eu pudesse, eu me juntaria com os caras desses, né? Porque pessoas sensacionais, com uma história. O Marcelo é um cara que começou aos 8 anos trabalhando no estoque também da MA para aprender todos os processos e hoje assumiu a empresa. Tinha essa semelhança, né? E é um cara, é um queridão, né? Um cara inteligente, né? O Nunes, que é um cara que conhece meu negócio e participaria do conselho da empresa. E é um cara que me deu aula, né, de muita coisa. É um cara que realmente eu gosto e é meu mentor hoje. Eu ligo para ele com frequência para a gente trocar ideia e dividir minhas decisões, né? E a Grace com todo um know-how aí financeiro, operações, com uma visão pró-venda, uma visão realmente de fazer o negócio vender, que é uma coisa que não é tão fácil nas áreas de apoio, a pessoa ser tão ligada a vendas assim como ela é. Então, assim, cara, na hora já, eu pensei, não, pô, esses caras vão me ajudar muito mais, né? A desenvolver meus processos, a tornar a empresa mais segura e que a gente consiga continuar crescendo. Então, começou-se aí um namoro e que hoje terminou realmente em sociedade, né, alguns meses depois, e que a gente está aí muito feliz junto. Eu acho que a Vale já cresceu muito, o Jonathan já cresceu muito, meu sócio financeiro, o Daniel, já evoluiu muito, o Gustavo também, que é o nosso sócio da engenharia, e o Jefferson da comercial, elevou a régua, né? Elevou a régua e tu ter reuniões mensais com pessoas mais experientes contigo, que já passou por coisas que tu ainda vai passar, né? Sempre agrega muito, né? E sangue no olho, né? Os caras têm muito sangue no olho, a gente já tinha, e aí eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, assim, é um negócio que tem agregado muito pro nosso negócio. E daqui uns dias inaugurando aqui em Caxias também, né? Aqui a loja aqui embaixo. Isso. Onde nós estamos. Isso mesmo. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente preparou a empresa para ir para novas regiões. Na cara e na coragem, fomos para o Nordeste. Né? Um pouco antes da MA chegar, a gente tinha acabado de fazer a aquisição do IAD, que é o distribuidor especialista da Schneider do Paraná. A gente comprou 100% da empresa, 14 pessoas vieram fazer parte do nosso time, foi uma baita experiência, né? Viajei muito para Ponta Grossa, que era a sede da empresa. Viajei muito para lá, para dar carinho para o pessoal, que era muito apegado ao antigo dono, que depois virou meu irmão, é um amigo que a gente trocou tanta experiência aí, que realmente é um amigo de coração aí que eu gosto muito. E aí logo veio a MA para começar a conversa. Aí eu comecei a olhar para o Rio Grande do Sul, né? Aí eu disse, porra, desculpa, mas poxa, eu quero chegar mais perto dos gaúchos agora, né? Deixa eu conversar com o cara. E tu tava assustado quando que tu tava no meio, né? Isso. Que tu olhava pra cima, tu não conseguia entrar, olhava pra baixo, não conseguia entrar. É isso aí mesmo. E aí eu pensei, cara, e todos esses movimentos são validados com a Schneider no novo TCC, tá? Então, chegava no acordo com a empresa, ia lá pegar o homem da Schneider, dizia qual a tua ideia e apresentava um plano e ela validava e a gente fechava de vez o negócio. Então, e aí eu cheguei para o Rio Grande do Sul, conversei que os IADs, essa é a vantagem, os IADs são todos parceiros, começaram juntos os negócios, então a gente já sentava nas mesmas mesas e brigava às vezes até em conjunto com a Schneider para melhorar algumas coisas. O Anderson da Sulfran aqui de Estância Velha, falei, o negócio é pneumático, vamos conversar, não quer vender a parte elétrica, que é o contrato com a Schneider, também deu certo, a gente fez a aquisição lá, hoje o Anderson é mais um irmão, a gente estava aí anteontem, abrindo a nossa unidade de Caxias, e ele estava aqui conosco, então, e aí, através dessas duas aquisições, a gente aí fechou todo o Sul, que é um potencial enorme industrial, de automação, potencial, onde a obra técnica do Brasil é Sudeste e Sul, muito forte, a gente exporta muito material e solução, então, ficamos com um mercado fantástico. Mas, né, aos poucos, a Schneider também e alguns IADs que não estavam muito contentes com o programa acabaram saindo e tal, e aí foi aparecendo outras oportunidades. Aí veio o Nordeste inteiro, né, esse ano, veio o Nordeste inteiro, e recentemente
A gente tinha aberto uma sociedade para a região, uma parte do Centro-Oeste, que era Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amapá, que era macro distribuidor, era a Vale e mais um IAD de Goiás, que é a Brava, sócios nesse projeto. A gente agora resolveu dividir para conquistar, então a gente separou as regiões e estamos indo com o Vale com força total, que a Vale já conquistou, e ele está indo para outras regiões como Brava, né, que também está muito mais sólida, tem estoque, tem já todos os processos bem claros e vai conseguir atender melhor o Mato Grosso e Rondônia. Então a gente ficou com Mato Grosso do Sul, Pará e Amapá, todo o Nordeste e todo o Sul. E logística para esse norte. A gente... É um desafio também, né? É grande, a gente está quebrando saindo de sul para norte, ou que seja da Bahia, enfim, tem outro ponto lá, né? Está quebrando muito a cabeça com isso. A gente atende hoje a Bahia, o Nordeste, na verdade, praticamente tudo de Santa Catarina, e a gente já está num estudo bem avançado para um CD para a região Nordeste e Norte, um CD mais de uma forma que eu consiga atender de forma tributária, né, ter vantagens e também, mas ter uma boa logística para todo o norte, para todo o Nordeste e Pará, que é a região principal que a gente pegou no norte. Mas é grande, o desafio é grande, tá? É muito grande. O Brasil é uma bagunça tributária, né? E infelizmente isso acaba impactando demais, né? Para a gente operar, mas a gente está aí, né? Como eu falei, o nosso negócio, o cliente valoriza. Quando ele descobre o valor do nosso trabalho, ele valoriza. E aí o 4% de ICMS a mais que eu pago não vai fazer a diferença para esse negócio, porque se ele não tiver esse apoio custa muito mais caro do que esse 4%. Não, porque lá atrás tu colocou o serviço na frente do produto. É isso aí. Né? Mesmo sabendo que tem um produto de qualidade, tu colocou o teu serviço acima do teu produto. Serviço, cara, e o sangue, velho. Então, assim, a gente está aí comprometido com o sucesso do cliente. A gente sabe que quando a gente erra, a gente paga pelo preço e a gente resolve. A gente não vira as costas. Então, assim, não tem um cliente que pode dizer aí, a Vale não cumpriu com o combinado. A gente sempre vai cumprir com mais do que o combinado, e se acaso a gente tem que ter prejuízo naquele negócio, a gente vai ter o prejuízo, mas vai resolver. Vai resolver e vai fazer de tudo para diminuir as consequências. Então, hoje, nós temos uma rede de integrador muito grande, né, com especialidades em diversas áreas, mas muitas vezes o próprio integrador tem algumas dificuldades e a gente chega lá e compensa e consegue entregar uma baita solução. E aonde a gente teve problema que a gente resolveu rápido, o cara percebe, ele pensa, não, pô, teve um probleminha lá, mas aqui eu percebi que os caras realmente assumiram o negócio, então faço questão de fazer negócio com empresa assim, porque nem sempre vai dar certo, né? Nem sempre vai dar certo. Problema todo mundo tem, a diferença é como a gente resolve, né? Eu acho que essa é como encara e como resolve. Isso aí. Como a gente resolve? A gente vai fugir do negócio ou a gente vai peitar o negócio junto, vai pedir ajuda para o cliente, né, e vai dizer, meu, teve problema, mas a gente vai resolver isso junto, porque aqui eu tô contigo, né? Acho que esse é o ponto. Tu falou antes ali que existia uma dificuldade muito grande, não sei se ainda existe, do acesso às indústrias, né? E aí eu estava me lembrando, nós fizemos aqui um dos episódios com o proprietário, né? Já está na segunda geração da família, a propriedade da empresa, a empresa fez 60 anos agora. Existe, assim, uma dificuldade com as empresas antigas como essa, de quebrar algum paradigma para entrar com uma automação numa empresa antiga, ou eles já entendem melhor que os tempos são outros e que é necessário todas essas tecnologias para melhorar, né? Vocês encontram barreiras em relação a isso com empresas como essa, sexagenária? Então, na verdade, assim, na minha visão, eu acho que o Brasil carece de incentivo, né? A gente aí está um pouco atrasado, mas o brasileiro é muito bom, né? A gente exporta mão de obra para o mundo inteiro e o brasileiro gosta de tecnologia e tal. As indústrias, elas sabem que elas precisam se modernizar, senão elas perdem competitividade. As que não estão se modernizando, elas, infelizmente, elas estão fadadas a realmente não dar certo, né?
E realmente, às vezes, algumas não têm mais interesse em dar certo. Elas querem simplesmente parar. Já estão só esperando a hora. Estou resolvendo o negócio, a hora que cansar eu vendo tudo e tchau. Né? Ou fecho a empresa, pago todos os meus funcionários e deu. Mas isso eu acho que está muito ligado também ao incentivo do governo, a questão de importação, a realmente ter uma taxação da importação leal com as indústrias daqui, porque, ok, né? É bom trazer o produto mais barato, é bom poder aumentar o poder de compra nosso, mas também, se a gente não tiver trabalho, né, como é que a gente compra, né? Vai comprar com o quê? Então, assim, eu acho que o governo tem se mexido aí para algumas coisas, né? Tem programas de incentivos, mas poderia ser muito mais forte com financiamento, né? O Brasil, ela teve aí um período de juros baixos, mas foi muito rápido, né? A gente sempre trabalhou com juros muito altos e eu acho que são coisas que deveriam ser mais incentivadas, né? A gente hoje tem mão de obra, cara. Eu fui para a Alemanha e realmente eu percebi como a gente tem oferta, como a gente é rico em mão de obra. A gente tem que ser o Brasil é o país do serviço. Até onde eu conheci, o Brasil é o país do serviço, cara. Aqui a gente tem alguém para lavar o nosso carro, a gente tem alguém que que faz, que tem diarista lá que vai lá cuidar da tua casa quando tu não tem tempo de fazer isso, tu quer dar atenção para tua família. E quando tu vai para fora, até mais os cargos mais altos de empresas que eu tive o prazer de conversar com diretores que saíram do Brasil e estão em outros países de primeiro mundo, e chega lá o cara perde a qualidade de vida que ele tinha aqui. Né, porque ele tem que chegar em casa e lavar a louça. O diretor do negócio que nunca botava a mão para lavar a louça, né? Lavar roupa, ajudar em casa mesmo, porque tudo isso é muito difícil lá fora. Então, lá fora tu que abastece teu carro, lá fora tu paga para lavar o teu carro, mas quem lava é tu. Só vai usar a mangueira lá para lavar os produtos do lugar, a mangueira. E num friozinho assim, né, de temperaturas negativas, né? Então, assim, é outro mundo e eu acho que a gente tem que valorizar isso, cara. O brasileiro é fera, velho. Não é para não dizer outra coisa. Né? O brasileiro, ele faz acontecer, o brasileiro é trabalhador e eu acho muito massa, assim, quando as pessoas topam os desafios e vão para outras regiões para trabalhar. A gente tem vários casos, né, talentos da Vale aí que estão apostando na empresa. Teve um gerente recente que foi para a Bahia, apostou conosco, foi lá para a Bahia, numa cultura totalmente diferente, com uma ideia, a gente já tinha combinado, ele ficar 2 anos só para migrar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa cultura para a região. A gente desenvolveu um novo gerente, agora ele voltou e é o gerente da nossa principal unidade de Santa Catarina, que é onde a gente nasceu, nossa matriz. Então, tem aí agora talentos, pessoas que acreditam no nosso sonho, que estão indo estão vendo a questão para mudar para Belém do Pará. Então, é outro mundo, cara. Né, tá levando a família inteira, né, para apostar nesse sonho conosco, para se desenvolver profissionalmente, para poder crescer conosco. Então, assim, eu realmente sou muito grato às pessoas que acreditaram no sonho do Jonathan lá, desde os meus sócios do início, Daniel, Jefferson, Gustavo, o próprio Marcelo e conselho, né, a Grace e o Ricardo Nunes aí da MA, né, agora a MA Road Group, e aí pela troca de todos os mentores que a gente teve aí nas empresas onde a gente teve, né, na empresa onde eu tive, mas fiquei muito tempo e passei por vários setores, foi muito legal, assim, tudo que eu aprendi, assim, né, e eu sempre fui um cara que ouvia, assim, sabe, meu pai me ensinou muito a respeitar, olhar nos olhos das pessoas, respeitar elas. E eu sou uma pessoa de muita empatia, então eu acabo aprendendo muito mesmo, assim. Então tem sido ter contato com o Leonardo, né, que é um cara fantástico, tem uma história muito massa, né. Ele realmente é um cara que inspira, ver a vibe que vocês têm no Solar Sul é muito legal, né. Agora o Eloy aí que está chegando também no grupo, né, como eu falei, é sempre de muito crescimento, cara, muito crescimento. Essas pessoas que apostam na Vale é o que eu estava te falando antes aqui, né? E o que tu fala, o que tu demonstra, tu está treinando aqui, contar a tua história, cara, tudo isso aí vai fazer com que essas pessoas acreditem também no mesmo sonho que tu acreditou lá no início. Né? Tudo isso tem reflexo, a energia que tu emana, a determinação que tu emana, as pessoas vão comprar essa ideia.
né? Vamos comprar essa ideia. Pra gente ir encaminhando pros nossos finalmente, eu sempre termino mais ou menos parecido. Todos esses anos aí, desde lá do teu primeiro e único emprego até agora, claro, muita coisa tu passou, muita coisa tu aprendeu, mas tenta lembrar de uma história que sempre te marca. Que quando tu vai contar uma história para alguém, é sempre essa história que tu aprendeu alguma coisa, pode ser engraçado, pode ser perrengue, pode, sei lá, que tu aprendeu que assim, que tu leva até hoje essa história como um exemplo, como algo legal da tua vida. Pode pensar, dá um tempinho, conta até 10 aqui. Qualquer coisa tu corta. Deixa eu pensar. E realmente eu não vim preparado para essa. Cara, tem uma história assim que me marca, eu já comentei isso pro meu time algumas vezes. A gente vive aí, o mercado ele oscila muito, né? A gente estava aí, o Brasil crescendo muito por anos, a gente realmente surfou um crescimento legal, não só da Vale, mas o mercado em si, industrial, né? Até a pandemia, assim, nossa, né? A taxa de juros estava baixa, estava sendo realmente de muito crescimento, mas eu passei por coisas, né? Com a empresa antiga, né, 2009, se eu não me engano, teve uma grande crise industrial muito forte, né? Da empresa, como falei, tinha 100 anos lá, né? Ela ia fazer 100 anos em 2010, e ela teve a maior crise que eu já vi, assim, cara, pô, baixou demais. E aí, como toda empresa que ainda responde para um grupo, começou a realmente ceifar, né? Começou a cortar gastos e reduzir o time e tal. E eu trabalhava no balcão de material elétrico naquela época, tava eu e mais 3 pessoas, cara, de repente foi chamando um, foi chamando 2, foi chamando 3. Ficou só eu lá, cara, demitiram todo mundo do balcão, ficou só eu acho que era a folha mais barata. Né? Eu talvez pensaram, esse menino aqui, ele é esforçado, ele não vai espanar e ele é barato, então deixa ele aqui, né, pra gente só não fechar o balcão aqui. E aí a empresa ficou só comigo no balcão por um tempo, eu me virei nos 30 lá por um tempo. E a empresa começou o nosso diretor, cara, ele era um cara muito estrategista, aprendi muito com ele. O Bruno, ele começou a bater muito na questão de custo, na questão de venda de solução, na questão de agregar valor à nossa venda, de fazer vendas melhores construídas. A empresa era uma empresa sempre muito correta, não pagava nenhum tipo de bola mesmo, que o mercado às vezes consome, e a Vale leva isso também, não faz nenhum tipo de falcatrua, que nos meu sócio Jefferson. E, cara, a gente passou por um ano assim, pianinho, aquela coisa que o meu diretor dizia, cara, quando a água do rio baixa, a gente aparece as pedras. E aí a gente começa a ver os problemas e começa a trabalhar na eficiência. E eles trabalharam muito forte na eficiência naquele ano. E aí veio 2010, cara. 2010, o ano do centenário, a empresa precisava investir em marketing, porque estava fazendo 100 anos, cara. E aí a gente cresceu naquele ano 59%. Tu tem noção do que é dobrar o faturamento de uma empresa, né? De uma empresa que já tem 100 anos, cara. Não é que nem a Vale dobrar hoje já é mais difícil, mas ela dobrou durante 3 anos seguidos, né? E dobrar uma empresa de 100 anos, cara, foi um grande trabalho, porque quando a gente tinha pouco, a gente aprendeu a fazer muito daquele pouco que a gente tinha. Quando aumentou o tamanho do bolo, cara, a gente tava avião, velho. A gente tava muito forte. E assim, ali foi criado um time campeão, assim, um time muito forte. Hoje eu olho meus amigos que trabalharam comigo, grandes amigos, que hoje eu até encontro alguns na feira aqui, estão em outras empresas, todo mundo bem. Todo mundo bem. A filial de Blumenau da empresa antiga, ela era a filial mais forte, né? Tanto que o Nunes, ele saiu daqui do Rio Grande do Sul para assumir essa bronca quando eu saí, porque não era qualquer um que ia durar lá, porque os vendedores eram agressivos, vendedores bons, técnicos, que corriam atrás do negócio, né? E depois disso, o Nunes saiu de lá direto para a gerência nacional, né? Provou o valor dele. Então, assim, porque só para te entender como o nosso time de Blumenau era forte, ele destoava demais, né?
E eu acho que foi muito na dificuldade, sabe? Foi muito quando a gente buscou eficiência, né? Foi muito quando a gente olhou realmente para o nosso trabalho e viu o que poderia ser feito melhor e trabalhar a solução, trabalhar tecnicamente, que é muito hoje o espelho do que a gente faz na Vale, sabe? Então, eu nunca me esqueço daqueles 2 anos, do ano ruim e do ano da reviravolta. Logo em seguida, né? Da reviravolta, porque realmente foi bem difícil, mas, cara, que com estratégia, disciplina e execução a gente consegue chegar lá, sabe? Jonathan, foi um prazer te escutar, né, nesse episódio. Espero que também tenha gostado desse nosso papo aí. E agradeço mais uma vez a tua presença. Valeu, muito obrigado. Eu agradeço, é uma grande oportunidade. A gente vamos contando a nossa história, treinando isso, né? Isso aí. Espero que fique muito legal. Hein? Isso aí, valeu. Valeu. Esse foi mais um episódio do Conversa com Energia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também conferir esse episódio no Spotify. Um abraço e até a próxima.